E aí, beleza? Hoje a história é de um clube que nasceu da fusão do Palmeiras com o Paulistano. Chegou a fechar o departamento de futebol. É conhecido como Clube da Fé. É o maior campeão internacional do futebol brasileiro. É um dos poucos times a nunca ter mudado de escudo ou as cores do uniforme. Esse clube é o São Paulo Futebol Clube. Sem clubismo nenhum, o maior time do Brasil. Um gigante adormecido. O São Paulo foi fundado em 25 de janeiro de 1930, da fusão da Associação Atlética das Palmeiras e do Clube Atlético Paulistano. O clube foi criado após o Paulistano, maior campeão estadual da era amadora, se recusar a se profissionalizar. O São Paulo herdou do Palmeiras a Chácara da Floresta, onde mandava seus jogos. No Paulistano, jogadores e membros da diretoria. Até 1935, o clube era conhecido como São Paulo da Floresta, por causa do campo onde jogava. As cores do clube também são frutos da fusão. O preto veio da Associação Atlética das Palmeiras e o vermelho do Clube Atlético Paulistano, e hoje o maior esporte que tem é o basquete. O escudo foi desenhado pelo alemão Walter Ostrich, com colaboração do brasileiro Firminiano de Moraes. O São Paulo foi campeão um ano depois de sua criação, campeão paulista de 1931 e vice-campeão estadual em 32, 33 e 34, além do vice-campeonato do torneio Rio-São Paulo em 1933. Um clube recém-criado, novo, que já desbancava os grandes da época. O São Paulo comprou um imóvel para ser a nova sede do clube, um pequeno palácio a custo de 190 contos de réis. Era uma dívida grande para a época. Alguns dirigentes estavam insatisfeitos com o futebol na época e resolveram se fundir ao Clube de Regatas Tietê, assim surgindo o Tietê São Paulo. Porém, o Dr. Paulo Sampaio, insatisfeito com a diretoria por não ter pedido a opinião dos sócios, entrou na justiça. Porém, a maioria dos associados eram amigos da diretoria e, com base no estatuto, foi aprovado a fusão em maio de 1935. Com a fusão, o São Paulo herdou bens físicos do Clube de Regatas Tietê. Assim, usou para quitar as dívidas da compra da sede. Antigos sócios tricolor paulistas indignados, no dia 4 de junho de 1935, recriaram o departamento de futebol como Clube Atlético São Paulo. Porém, com vários empecilhos, o futebol só voltou oficialmente no dia 16 de dezembro de 1935, continuando como São Paulo Futebol Clube. Depois de vários empecilhos, foi denominado Clube da Fé pelos jornalistas Thomas Manzoni, alcunha utilizada até os dias atuais. O São Paulo Futebol Clube recebeu o título de o mais querido durante a ditadura Vargas, no qual eram proibidas as ostentações de bandeiras estaduais. Na ocasião, na inauguração do estádio do Pacaembu, em abril de 1940, o tricolor paulista entrou ostentando o nome e as cores, que são as mesmas do estado de São Paulo. O estádio inteiro e os locutores de todas as rádios, revoltados com a censura, de pé aplaudiram a entrada do tricolor. O time que até hoje carrega as cores vermelho, branco e preto. O hino do São Paulo começou a ser feito em 1935 por Porfírio da Paz e só se tornou oficial em 1942, mas foi mal interpretado porque estava o Palmeiras, antigo Palestra Itália, que foi obrigado a mudar de nome
na Segunda Guerra Mundial. Mas o time era a Associação Atlética das Palmeiras, que se fundiu ao São Paulo em sua criação. Em 1943, com a hegemonia de títulos paulistas, um dirigente do Corinthians falou que não era necessário aquela reunião. Era só jogar uma moeda. Se der cara o Corinthians é campeão, coroa o Palmeiras, indagado pelo representante do São Paulo e o São Paulo. Só se a moeda cair em pé. Naquele ano, o tricolor foi campeão. A torcida organizada Grêmio São Paulino foi buscar a taça com carro equipado com moeda em pé. Em 1953, o estádio do Morumbi começou a ser construído, com o futebol em segundo plano. Mesmo assim, o São Paulo conseguiu o título paulista de 53 e 57. Em 1960, o estádio Cícero Pompeu Toledo foi parcialmente inaugurado, de modo a aumentar a arrecadação no clube. O São Paulo recebeu o Sport de Portugal. Com todos os esforços desejados para a construção do estádio, ficou um período de 1957 e 1970 sem títulos. Somente com a inauguração total do estádio em 1970 que vieram as conquistas. O Paulista de 1970, 71 e 73, o inédito Campeonato Brasileiro de 1977, os vice-campeonatos brasileiros de 71 e 73 e o vice-campeonato da Libertadores de 1974. Conquistou o bicampeonato brasileiro em 1986, o campeonato paulista de 85, 87 e 89. Sob o comando de Tele Santana, o time venceu o Paulista e o terceiro campeonato brasileiro de 1991. Logo após, conquistou a Copa Libertadores da América em 1992 e 1993, o bicampeonato da Copa Intercontinental em 1992 e 93. São Paulo conquistou a Supercopa Libertadores de 1993, as Recopas Sul-Americanas de 93 e 94, a Copa Conmebol de 1993 e o Paulistão de 1998. Conquistou em 2005 o Campeonato Paulista, o Tri da Libertadores e Mundial da FIFA. Durante os anos de 2006, 2007 e 2008, o time alcançou um feito inédito no futebol nacional: o tricampeonato brasileiro consecutivo. No ano seguinte, o time passou por uma escassez de títulos e uma crise administrativa. Teve que se contentar apenas com o título da Copa Sul-Americana de 2012 contra o modesto Tigres da Argentina, sob o brilho do atacante Lucas, e o vice-campeonato brasileiro de 2014. As estrelas do escudo do São Paulo, as amarelas, são dois recordes olímpicos do Ademar Ferreira da Silva nas Olimpíadas de 1953. As vermelhas são os 3 títulos mundiais. No estatuto do clube, só títulos internacionais podem ser acrescentados ao escudo. Para encerrar, vamos listar os principais títulos da história no clube: 21 campeonatos paulistas, 6 campeonatos brasileiros, 3 Libertadores da América, 3 títulos mundiais, 2 Recopas Sul-Americanas e uma Copa Sul-Americana. É preciso fazer escolhas, abdicar para alçar voos maiores. Até o dia 24, no último vídeo dessa fase do canal. Um forte abraço.